A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical Adultos. Nesta lição, veremos que a palavra de Deus é viva e que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. Ou seja, a Bíblia transforma a vida da pessoa inteira. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador, dominado pelos vícios mais profundos da alma. Por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação, aplicação, falamos de algo que terminará ou determinará o futuro eterno de uma pessoa. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos já na 7ª lição da Escola Bíblica Dominical Adultos. A supremacia da Escritura, lição 7, a Bíblia transforma as pessoas. Texto áureo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Particularmente, se João 3:16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna, é o texto áureo da Bíblia, eu acredito que o texto de Hebreus capítulo 4:12 é a verdade prática da Escritura. E por falar em verdade prática, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Pega a sua revista de escola dominical, o seu marca-texto enquanto eu leio o texto da leitura bíblica em classe, as suas anotações para a gente fazer alguma coisa, afia esses dedinhos aí para colocar aqui embaixo do vídeo alguma impressão que você teve, um testemunho. Coloca alguma coisa aqui embaixo. Né? Eu não quero que você curta, que compartilhe, não. Eu quero que você partilhe algo que você viu nessa lição e a gente não colocou. E assim os professores que vão vendo o vídeo, os alunos que vão ver o vídeo, também vai ler o seu pensamento. E aí ele vai perceber, olha que interessante também, olha que interessante também, porque a palavra de Deus é isso, partilha. A nossa lição vem dividida em pelo menos 3 partes. Primeiro, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Segundo, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E terceiro, cadê o terceiro, gente? A Bíblia nos torna humildes. Olha que coisa linda. A Bíblia é de origem divina, introduz o nosso autor. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. João capítulo 17, verso 3. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Nessa lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. A palavra-chave dessa lição inteira, transforma. É isso que a palavra faz. Transforma. É maior do que reforma. É transforma. Vamos para o primeiro tópico? A Bíblia é a palavra de Deus. E aqui neste primeiro tópico a gente vai falar de 3 assuntos. A Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. A palavra de Deus é a espada penetrante. E a palavra de Deus é apta para discernir. Você vem comigo? Então bora lá. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Hebreus 4:6. O autor dos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro, lá em Hebreus 4:11. Neste propósito, ele lembra que a palavra de Deus ela é viva. Hebreus 4, verso 12, parte A. Pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar juízo e morte. Deuteronômio 32, 46 e 47. Não se trata de um ensino obsoleto, do contrário. A palavra de Deus vive
e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. 1 Pedro 1:23. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Isaías 55:11. O texto sagrado das Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Efésios 6:17. Assim, a palavra penetra até mesmo a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. E ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Oh, meu querido, precisa dizer mais alguma coisa aqui? Vocês ficam reclamando que, mas você fala pouco e lê muito. Olha aqui, gente, que texto lindo. O que eu vou dizer mais aqui? Apenas uma experiência. Aquela que quando a gente sai do púlpito e começa a perceber as pessoas dizendo: nossa, que interessante, esta palavra foi toda para mim, mesmo sem você nunca ter visto a pessoa. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos, as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4:13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Romanos 10, versos 9 e 10. Porém, se o endurecemos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Hebreus 3, 12 e verso 13. Nós estamos vivendo uma época, abrindo um parêntese, de muita opinião. Hoje todo mundo sabe teologia, hoje todo mundo sabe medicina, hoje todo mundo sabe política, hoje todo mundo sabe a arte da guerra. Todo mundo tem opinião. Você coloca qualquer coisa na internet e chove. Tem grupo, pensa numa meninice dessa, grupo de debate acerca de textos polêmicos da Escritura. Pensa num desserviço desse. Pensa numa molecagem dessa. O cara pega um versículo ali isolado, né, que aparentemente é cheio de polêmica, e joga ali como se estivesse incendiando o pessoal. E o povo fica degladiando, né? A competição da vaidade. Oh, meus irmãos, minhas irmãs. Todas as nossas opiniões são até interessantes, né? Todos nós temos. Eu tenho, você tem. Né? Se nós sentar numa rodinha a respeito de um assunto, a gente pode até inflamar. Mas a verdade é que tudo isso não dá garantia nenhuma. Eu posso estar coberto de razão, mas não dá garantia. A palavra de Deus é o único posicionamento entre nós que nos dá garantia. Tanto garantia do porvir, tanto garantia de juízo. Tudo que ela posiciona, ela garante. Então, meu querido, vamos nos voltar à humildade, vamos nos diminuir para que Ele cresça em nós. Ele como? Através da sua palavra. A sinopse, ou síntese, né, do primeiro tópico, perdão. A palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir o interior do ser humano.
Só a palavra é capaz. Só a palavra tem essa autoridade. Você pode ser uma pessoa de belíssimos posicionamentos. Aliás, posicionamentos contundentes. Mas não é perfeito. Só a palavra do Senhor é. Vamos para o segundo tópico. Fecha parêntese. A Bíblia nos anula, ou a Bíblia anula os conselhos do mundo. O autor vai trabalhar aqui 4 tópicos, né? Dentro desse segundo ponto. As armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas, a destruição dos falsos argumentos e a destruição de toda altivez. E como tem gente altiva em nosso meio. Qualquer coisa que você vai falar, a pessoa dá um pulo de 2 metros de altura e só falta juntar na jugular da gente. É tanta, se inflama tanto por tão pouco, né? Vamos lá então. Vamos ver o que o nosso autor, o amado pastor Douglas Batista, vai nos exortar agora. Aguenta, hein? Aperta o cinto aí, então sai fora desse canal, porque eu tô sentindo que o que vem aqui é chumbo grosso, como diz o pastor Silas Malafaia. Né? Meu momento Malafaia, né? Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Logo, a gente não tem que degladiar um com o outro. A gente degladia contra o inimigo da igreja. 2 Coríntios 10, verso 4, parte A. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual, Efésios 6, 12. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias, difamações. Falei que era chumbo grosso? Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, parte B do verso 4. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Efésios 6, do 13 a 18. A Bíblia afirma que todo o mundo jaz o maligno. Jaz aqui quer dizer está na mão do maligno. 1 João 5,19. O líder das forças do mal é o diabo. 1 Pedro 5,8. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Fica à vontade para interpretar. Fica à vontade que isso aqui tem pano para manga. Vamos continuar. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. Gente, o poder de Deus. O poder de Deus é capaz de desfazer as obras do diabo. Não é eu e nem você. É o poder de Deus. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e ainda liberta as almas da prisão espiritual. Judas, verso 21 ao 23. Ele colocou aqui Judas capítulo 1, mas Judas não tem capítulo, né? São só versos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói o conselho, os conselhos, né? Ele abre aspas aqui, destrói os conselhos. 2 Coríntios 10, verso 5, parte A. A Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, que ao meu ver, eu insisto, vai se tornar a nova queridinha do Brasil. A gente ama as Almeidas, né? Eu, particularmente, estou apaixonado com esse texto, com pouquíssimos chateações, coisa mínima mesmo. Traduz como raciocínios falaciosos. Olha para você ver. Destrói os conselhos, raciocínios falaciosos. O que é isso? Muita argumentação. Mas não tem autoridade naquilo que se argumenta.
É tipo essas pregação que a gente vê aí, a gente conhece a vida do pregador e sabe que o cara nem é crente. Deixa pra lá isso que eu falei. Vamos prosseguir. São premissas falsas, usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas ateísmo, relativismo, secularismo, marxismos e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Alguém disse lá, né? Eu estava vendo esse. Não sei por que que o pessoal faz isso comigo, mas me mandaram um tal de um vídeo sobre um programa de televisão que tem debate teológico. Aí tinha uma pessoa que era mais da direita ou da esquerda. Aí a própria pessoa da direita falou assim: sim, a igreja primitiva tinha tudo em comum. Por isso que era uma igreja. Como é que é? É sério? Era uma igreja marxista? Sério? Irmãos. Ai, Jesus, me dá graça. Socialismo é quando esta revista não é minha e nem sua. Esta revista aqui, ó, é de todo mundo. Isso é socialismo. O que a igreja primitiva tinha é diferente de socialismo, por quê? Ah, mas eles dizem que tinha tudo em comum. É verdade. Olha, deixa eu te falar, essa revista é minha, eu comprei ela. Com meu trabalho, com meu dinheiro, eu fui lá e comprei. Mas está à disposição. Se precisar, pode usar à vontade. Isso é partilha. Não é de todo mundo, é minha. Partilha. Ah, mas eles vendiam a propriedade e dividiam. Partilha. Eu estou vendendo a minha propriedade e colocando o dinheiro à disposição de todos. Isso é partilha, não é socialismo. Porque no socialismo ninguém vende nada, porque ninguém pode comprar. Lá é tudo de todos. É diferente. Ao contexto. Ô preguiça que me dá uma coisa dessa. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. João 8,32. Ele finaliza esse segundo tópico dizendo: o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Esse é um texto que tem que ser grifado, porque o que tem de gente altiva... Não, mas eu não concordo com isso, não. Aí eu logo pergunto, quando eu estou dando aula, o que você está fazendo no Evangelho? Eu estou te mostrando na palavra. Eu estou te levando na palavra. E você não concorda? Você está fazendo o que no Evangelho? Aliás, você está no Evangelho? Acho que a pergunta tem que ser melhorada. É erro meu, né? Você está no Evangelho? Você se converteu? Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. 2 Timóteo 3,8. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, as jactâncias e as demais vaidades humanas. Grupo de WhatsApp, eu vi para debater teologia, vaidade humana, carnalidade. Não acrescenta nada, senão um exibir para outro quem é que sabe mais. O conhecimento não existe para ser exibido. Conhecimento existe para ser aplicado, para transformar a vida de pessoas, para encher de munição um ignorante, ele se tornar também um conhecedor, e assim sucessivamente. E curioso, o aluno tem que superar o mestre, porque senão não há progresso no ensino. Até o próprio Jesus chegou para os seus discípulos certa feita e falou, né? Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Quem é que pode superar a obra de Jesus? Meu Deus do céu. Que mestre, né, gente? Que mestre. Que professor o Senhor Jesus. Porém, pela aplicação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, parte C do verso 5. A síntese desse segundo tópico: nossas armas são poderosas em Deus
para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda altivez humana. Terceiro tópico da nossa lição, ele vai falar que a Bíblia nos torna humildes. Humilde, querido, não é bocó. Humilde não é uma pessoa que tudo que fazem contra ele, ele permite, abaixa a cabeça e fica aquela coisinha assim, oh meu Deus, quem sou eu? Que dó de mim. Sim, senhor pastor. Sim, senhor irmão. Tudo bem? Não é isso não. Não. Isso é coisa de bocó. Isso não é humildade, isso é bocó. Né? Eu conheço muita gente que se comporta assim, mas o coração é altivo, que só Jesus para ter misericórdia. A Bíblia nos torna humildes, e aqui ele vai trabalhar algumas coisas. Primeiro, Deus aborrece a soberba. Cristo é o nosso exemplo de humanidade. A humildade é uma virtude cristã. Vamos lá? Continua ainda? Você tá aí? Ó, tô te olhando aqui, hein? Gostei. Que uma lambada dessa daqui. Você ainda continua ficando aí na frente do vídeo? Isso não é fácil não, hein? Vambora. Então vambora. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta, lá no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. E ainda ele vai dizer lá no 4, verso 10, humilhai-vos perante o Senhor. Sujeitar-se, humilhar-se, querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Tiago 4:8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal, diabólica. Tiago 3:15. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Tiago, capítulo 1, versos 21 e 22. Eu conheço uma irmã que ela é doida de pedra. Sabe essas irmãs doidinha, bocuda? E ela fala para mim, falava, né? Há muito tempo que eu não a vejo. Saudades. Irmão Daniel, eu não me abaixo para homem nenhum. Eu não me humilho para homem nenhum. Mas eu me humilho para o Senhor. Deus gosta de humilhação. Eu nunca vou esquecer isso. Deus gosta de humilhação. Humilha-se diante do Senhor, que Ele te dá vitória. Vamos continuar. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo. Filipenses 2, versos 6 e 7. Ele deixou a sua glória, João 17,5, humildemente para submeter-se à vontade do Pai, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2,8. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. João 13, verso 14. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar este mesmo princípio em nosso viver. João 13, verso 15. Este é o padrão de conduta para os cristãos. Filipenses 2, verso 5. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Sabe o que nós somos uns dos outros? Servos. Existe uma frase em latim que eu acho muito linda. Servus servorum Dei. Traduzindo, servo dos servos de Deus. Eu não sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Não. Nós cristãos somos servos dos servos de Deus.
É servindo os servos de Deus que nós servimos ao Todo-Poderoso. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus a pessoa tem que se portar com humildade. Mateus 18, verso 4. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios 4:1. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Efésios 4, verso 2. Ser humilde, agora vai, hein? Grifa aí. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. João 15:5. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas 5, verso 16. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Efésios 5, 26 e 27. O que eu vou dizer mais, gente? O que eu vou falar mais de uma palavra como essa, de um texto como este? O quê? A sinopse desse terceiro tópico, se você gosta dessas coisas, Deus resiste ao soberbo e concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados por sua palavra. O autor conclui dizendo: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela, sucumbiram no deserto. O velho homem que saiu do Egito, caindo no deserto, para que o novo homem nasça da dependência da palavra. A palavra de Deus examina os segredos humanos, desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitarem a Deus e a sua palavra serão transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. O que mais eu tenho a dizer? Amém. Que assim seja. Posso te fazer um pedido? Lá vem o professor pedindo para me curtir e compartilhar também. Isso aí é clichê. Mas isso aqui é um canal cristão. E o meu pedido é: não se esqueça de mim nas suas orações. Interceda pelo professor Daniel. Eu preciso muito das suas orações. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua classe de escola bíblica dominical. Obrigado.